E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui e eu quero estar trazendo uma série de vídeos. Eu quero dividir esse tópico em 5 vídeos diferentes. Primeiro a introdução e os 4 vídeos vai ser com o custo médio que fazer com um PC. Primeiro eu vou estar explicando o que você precisa saber para montar um PC do zero, desde processador até fonte, e futuramente nos próximos vídeos eu quero estar trazendo exemplos de valores com que eu posso fazer um PC de determinado valor. Valor X, valor Y, valor Z. Vamos começar pelos processadores. Os processadores são basicamente duas grandes empresas que fabricam os processadores. A gente tem a Intel, muito famosa, e a gente tem a AMD, que fabrica os Ryzen. Basicamente, o que você precisa saber dos processadores são os núcleos. Núcleos é como se fosse vários funcionários. Vamos supor, o processador tem 6 núcleos, tecnicamente ele tem 6 funcionários. Então, quanto mais núcleos um processador tiver, melhor é o trabalho dele, ele entrega mais. E a gente também tem os threads. Os threads são como se fossem assistentes dos funcionários, que são os núcleos. Então, os threads auxiliam os núcleos, falando a grosso modo. Então, quanto mais thread você tiver, também o núcleo vai trabalhar mais rápido, então você vai ter um melhor desempenho, tá? E a gente tem chamado também o cache, que é o MB, que é uma memória ultra rápida que ajuda a processar e lembrar as tarefas recentes. Então, quanto mais cache você tiver, menos lentidão de tarefas repetidas você vai ter. Por exemplo, minimizei o Google. Vou abrir o Google que está minimizado. Quanto mais cache você tiver, ele vai ser mais responsivo nisso que você fizer. A gente também tem nos processadores os gráficos integrados. Para você saber qual gráfico integrado tem um processador, a linha AMD, os Ryzen, ela termina sempre com a letra G. Um exemplo é o Ryzen 5 5600G. Já a linha Intel, que são os Intel Core, para você saber se eu tenho um gráfico integrado, ela termina com o final F. Por exemplo, o i5 12400F, que é um i5 12ª geração F, ou seja, tem vídeo integrado. Para que eu preciso saber disso? Se você tem vídeo integrado, você não precisa de uma placa de vídeo para dar vídeo no seu computador. Você simplesmente pode comprar um processador com gráfico integrado e estar utilizando. É claro que você tem que ver se sua placa-mãe tem saída HDMI ou saída DisplayPort. Se você tiver e o processador tiver gráfico integrado, você não precisa da placa de vídeo para estar utilizando ele. E é claro também que a gente tem o famoso gigahertz, que é a unidade de medida que vai indicar a frequência da operação de um processador. Ou seja, quanto mais alto for o gigahertz, 4.1 GHz, 5.3 GHz, mais rápido vai ser a frequência com que o processador trabalha. A grosso modo, pessoal, você precisa saber dessas informações para comprar um PC, tá? Então, sabendo essas informações, você já pode começar. Eu quero um PC sem placa de vídeo, então eu tenho que pesquisar a linha G da AMD, que termina com o final G, que é o gráfico integrado. Eu quero da Intel, então eu tenho que ver o processador final F, que é o gráfico integrado da Intel. Com essas linhas, vocês não precisam de placa de vídeo para dar imagem no PC. Agora, pessoal, vamos falar um pouco da GPU. Basicamente, eu disse que a CPU é o processador. O processador são duas grandes empresas. A GPU é meio que parecido essa informação. A GPU, a gente tem a linha AMD, que é a linha também que trabalha com as RX, que também trabalha com processador, elas fazem placas de vídeo, e a gente tem a Nvidia, que tem a maior participação de mercado e maior relevância também, e o que muitos consideram que eles têm os melhores modelos de placa de vídeo. É claro que a gente tem a Intel, então são 3 empresas basicamente. A Intel, ela fica em terceiro, a AMD, e isso é informação em participação de mercado, tá, pessoal? A Intel fica em terceiro, a AMD fica em segundo e a Nvidia fica em primeiro. O que vocês precisam saber da placa de vídeo? Então, a Nvidia, ela tem vários modelos. Ela começou com a GTX, que os modelos mais antigos. Da GTX elas pularam para a atual RTX. Então, você precisa saber da RTX. A RTX, ela basicamente começou do modelo 2, tá? Ou seja, 2060, RTX 2060, RTX 2080. Aí, um ano seguinte, a próxima geração, RTX 3050, RTX 3060. No outro ano, a mesma coisa, RTX 4060, RTX 4070. E esse ano atual de 2025, RTX 5060, RTX 5070. Então, são essas as linhas de geração. Então, cada ano que passa, eu creio que no ano que vem, o próximo vai ser RTX 60 alguma coisa, 6060. Ou não, né? Pode mudar. Já a AMD, ela trabalha com modelo há bastante tempo, que são famosos a RX. A RX 580, aí depois mudou para RX, a série 6000, RX 6600, RX 6700, isso tudo é a mesma geração, só que os modelos são diferentes.
Podemos dizer, então, quanto maior o número, maior é a geração. Exemplo, a geração do ano passado, que é a RX 7, começou com a RX 7600, RX 7700, RX 7800 e o modelo, ela mudou agora, porque se a gente fosse seguir esse passo, seria a RX 8600, um exemplo. Só que esse ano entrou com RX 9060, já começou a mudar um pouco, entendeu? 9060, RX 9070 XT. Então o modelo ela mudou um pouco. O que eu preciso saber para comprar uma placa? Basicamente são três coisas que eu uso. Para resumindo, o clock, que é a velocidade que a memória trabalha, tá? É a velocidade que a memória, que o chip gráfico dela vai trabalhar. Quanto maior o clock, mais rápido ela vai trabalhar. Tá bom? Então, eu tenho uma placa com 1700 de clock. A outra placa é 2000 de clock. Então, a placa com 2000 de clock vai trabalhar mais rápido. Não que seja melhor, tá, pessoal? Mas vai trabalhar mais rápido. E também a gente tem a chamada VRAM. O que serve a VRAM? 4 GB, a placa é 4 GB, a placa é 6 GB. O que é esse GB? Simplesmente a VRAM, ela vai armazenar texturas gráficas e com a memória da placa para lidar com jogos pesados. Então ela vai guardar a textura, vamos supor, eu quero jogar o Warzone. Ela vai pegar a textura do Warzone, vai alocar naquela memória na VRAM para o processador da placa de vídeo não ter que ficar sempre renderizando FPS por FPS. Ou seja, ela já tem um pouco guardado daquela memória, ela vai lá na VRAM, tira e exibe para você. A grosso modo, basicamente é isso. E a gente também tem, que a gente chama de DDR5 ou DDR6, que é a versão da memória da GPU. É o mesmo, vamos supor que é a mesma coisa. Então, quanto mais alto o número da DDR4, DDR5, DDR6, é um modelo mais atual. Então, as informações que você precisa saber para comprar uma placa de vídeo boa é o clock. Quanto maior o clock, mais rápido ela vai trabalhar. E também a VRAM. Quanto mais VRAM eu tiver, eu tenho melhor desempenho, tá, pessoal? Priorize sempre o clock e a VRAM, tá? O modelo também você pode priorizar um pouco, mas eu recomendo vocês priorizar maior o clock, maior VRAM. VRAM vai alocar a textura mais pesada. Basicamente, essas são as informações da GPU. Agora, vamos pular para a memória RAM. Para a memória RAM, você precisa saber da capacidade, que são gigas. 8 GB, 16 GB, 32 GB. Se você tem mais gigas, você tem um melhor desempenho, tá? Basicamente é isso. E a frequência também, que é o megahertz que a gente fala, que é a velocidade que a sua memória RAM vai trabalhar. Então não adianta você ter 16 GB com a frequência, vamos supor, a frequência de 2600 contra 12 GB de uma frequência de 3200, um exemplo, tá? Um exemplo besta, mas é um exemplo. E também a gente tem chamado DDR3, lembra que a placa de vídeo tem isso também, DDR3, DDR4, DDR5, que são as gerações. Quanto maior a geração, ou seja, a DDR5 é melhor que a DDR4, é mais recente e mais rápido, tá? E exige um processador compatível. Você não pode pegar um processador, o processador também tem isso, tá? Você não pode pegar um processador que é DDR4 e colocar a memória DDR5, que não vai funcionar. Você não pode pegar um processador que é DDR5 e colocar a memória DDR4, que não vai funcionar. E temos o armazenamento também, que muitos conhecem como HD e atualmente o SSD. Vou resumir, são 3 modelos, falando a grosso modo. Primeiro começou com HD, que é um disco rígido, literalmente. É um disco com agulha lendo ele, entendeu? E do HD a gente pulou pro SSD, que é muito mais rápido, o PC ele liga mais rápido. Você grava o Windows no seu SSD ou HD. A demora do computador ligar ou abrir um jogo depende do disco rígido que você está usando. Se você está usando um HD, vai demorar. Se você usa o SSD, é um pouquinho mais rápido. E tem o atuais agora, que são o SSD NVMe, que ele vai conectado direto na placa-mãe. Esse é o mais moderno e mais rápido que temos. Opte pela sua necessidade. A diferença do SSD para o SSD NVMe não é algo muito abismal, tá? Dá para você se divertir, se depende do seu orçamento, você pode ficar com SSD SATA, que a gente chama, ok? E a placa-mãe, vamos falar agora das placas-mãe. Lembra que a gente falou do processador? Do processador, a gente tem um chamado socket, tá? A AMD, que é os sockets Ryzen, elas trabalham com a M4, a M5, tá? E a Intel também, os sockets são chamados de LGA. LGA 1700, LGA 1800. Se você comprou um processador que é a M4, então você tem que comprar uma placa-mãe que seja a M4, tá? E não compre processador que é a AMD, que é Ryzen, lembra? Que são duas grandes empresas, AMD e Intel. Não compre uma placa-mãe que suporte a AMD, ela não vai suportar, não faz nem sentido, não vai encaixar o Intel. Você não pode comprar uma placa e um processador de modelos diferentes,
tá? E soquetes diferentes. Se você tem o soquete AM5, você não vai colocar um processador que é AM4. Sempre que você for pesquisar, vai estar lá escrito lá na descrição do processador, AM4, DDR tal, AM5, DDR tal. Normalmente AM4 é DDR4, né? Assim já podemos dizer. E a AM5 é DDR5, que são gerações atuais que a gente tem hoje em dia. Na placa-mãe, a gente tem também chamado o PCI. O que é o PCI? O PCI é o Peripheral Component International. É basicamente o encaixe. O encaixe que você vai ter a entrada para se conectar à sua placa de vídeo. Ah, então o que eu preciso saber do PCI? A velocidade e a geração também. Existem diversas versões, o PCI 2.0, 3.0, 4.0 e 5.0. Esse PCI, se a gente usar o mesmo raciocínio para DDR4, DDR5, é utilizado só para o desempenho. Eu posso pegar uma placa-mãe que é PCI 3.0 e colocar uma placa de vídeo que é PCI 4.0. Você não vai ter problema, tá? Pode colocar tranquilo. O que é recomendável é você sempre colocar o PCI da placa de vídeo, que é o certo. Se o meu PCI é 3.0, eu tenho que colocar uma placa de vídeo que é 3.0. Então, basicamente é isso, mas não tem problema, tá? Você pode colocar. É claro, se você colocar uma placa de vídeo PCI 5.0 numa placa que é 3.0, aí você já vai começar a ter muita interferência. Aí já começa a perder o desempenho da placa-mãe. Da placa-mãe não, da placa de vídeo. Começa a ter gargalo, por causa que a largura de banda não tá tendo vazão, no caso. A grosso modo, o PC é o slot onde a gente conecta as placas-mãe com uma placa de vídeo. É mais comum hoje o PC Express, né? Que tem várias versões e tamanhos. O PC, que eu igual comentei, o 2.0, 3.0, etc e tal. Cuidado também, eu vou falar muito brevemente do modelo do tamanho da placa-mãe, tá? A placa-mãe MATX, Mini-TX, MTX, são diversos modelos, dependendo do gabinete que você compra, tem que ver se MATX é como se fosse literalmente o tamanho dela. Então MATX é um tamanho, é uma largura, é uma profundidade diferente, e Mini-TX é a mesma coisa. Então você tem que ficar esperto para não comprar um gabinete que é Mini-TX e você quer colocar uma placa-mãe MATX, não vai caber. Então fique atento com isso, com o tamanho. No final da placa-mãe sempre tem um modelo falando lá, MATX, no gabinete é a mesma coisa. Preste atenção quando você for montar o seu PC. E para finalizar, pessoal, a fonte de alimentação. Muita gente não acha que é necessário ter atenção na fonte de alimentação. Ah, vou pegar uma fonte qualquer. Não, pessoal, muito cuidado com a fonte de alimentação. Se você coloca o que a gente chama de fonte bomba, você pode perder a sua placa-mãe, a sua memória RAM, a sua placa de vídeo. A sua placa de vídeo de R$2.000, você economizou tanto no seu PC que você pegou uma placa de vídeo de R$2.000, R$3.000 e você colocou uma fonte de R$200. Aí você está pedindo para que corre o risco de você perder não só a placa-mãe e a placa de vídeo, como todo o gabinete, até literalmente causar curto na sua casa, curto-circuito, ou até um incêndio. Em casos muito extremos, você pode causar um incêndio no seu computador. Temos também, você vai ficar atento na voltagem, tá? Ah, fonte de 500 watts, 4700, 650. Eu recomendo o mínimo do mínimo, dependendo do seu computador, 500 watts. É o mínimo, tá? Não diminua isso, não pegue 400 watts, 300 watts, não, é muito arriscado. A gente vai ter o chamado selo, o selo que é 80 Plus. Você pode prestar atenção, sempre que você for comprar uma fonte, vai estar lá, o que é 80 Plus? O 80 Plus é como se fosse um selo de eficiência, como se fosse, não é um selo de Inmetro, mas vamos dizer que é isso. É o selo de Inmetro que mede isso. Então, se você tem uma fonte que não tem um selo, ela no mínimo ela não chega a 80% de eficiência. Se você tem um selo 80 Plus, ela chega no mínimo, o selo tem que obrigatoriamente ela chegar no mínimo de 80% de eficiência. Ah, não precisa não. Tá, precisa sim, porque se você tem uma fonte de 500 watts, ela não vai te entregar os 500 watts, ela te entrega menos, tá? Então, se eu tenho um celular 80 Plus, uma fonte de 500 watts, ela vai me entregar uns 420, 410, ela não vai te entregar os 500 watts. Agora, se você tem 80 Plus bronze, ela entrega a partir de 82 a 85%. Aí tem o 80 Plus Silver, que é de 85 a 88, o 80 Plus Gold, que é de 87 a 90% de eficiência, o Platinum, que é de 90 a 92, e atualmente eles lançaram a Titanium, que chega até 94% de eficiência. Então, se você tem uma fonte de 600 watts Titanium, ela quase entrega os 600 watts. Ela deve entregar os 585, 590, não vai entregar 100% de eficiência, mas basicamente é isso que você tem que saber sobre as fontes.
Então é isso, pessoal. Se você gostou, curte, se inscreva no canal. Tem link aí no Telegram com diversos produtos, diversas promoções que a gente lança todo dia, tá? No próximo vídeo eu vou estar querendo fazer um PC game na faixa de até R$ 1.600, tá? Ah, meu orçamento é muito baixo, quais os componentes que eu tenho que comprar? Você me explicou, mas eu ainda não entendi direito. A gente vai estar falando melhor qual componente cabe no seu bolso, o que comprar, por onde começar, tá bom, pessoal? Então é isso. Se você curtiu, se inscreva aí. Tamo junto, até a próxima.